Senhoras e senhores, aqui é Rádio Progresso 101 FM, programa Luiz Lopes com o povo. Nós recebemos hoje o prefeito do município de Quixeré, o prefeito Toninho do Banco, que foi secretário de Finanças da gestão do ex-prefeito Bessa por 2 mandatos e candidato à prefeitura do Quixeré em 2020, eleito, reeleito agora em 2024, e começa o segundo ano do segundo mandato. Toninho do Banco, uma figura histórica do PT, do Partido dos Trabalhadores, e é entrevistado hoje do nosso programa. Meu caro Toninho, antes de tudo, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Progresso, falando para o Vale do Jaguaribe, para Russas, para Limoeiro, para o seu Quixeré. Me fala inicialmente deste mandato que findou e do primeiro ano do segundo mandato, já sendo bem direto, prefeito Toninho do Banco, como foi o primeiro ano do segundo mandato do Toninho na prefeitura do Quixeré? Bem, ouvintes da Rádio Progresso, uma satisfação grande poder estar aqui. Luiz Lopes sempre com essa eloquência, com essa capacidade de síntese, com essa capacidade de fazer com que a população entenda bem o que ele quer dizer. E indo direto ao assunto. Obrigado pela oportunidade de poder falar com os seus ouvintes, hoje os internautas também que acompanham o programa, dizer assim, o nosso mandato sempre tem um viés de buscar cuidar de pessoas. A nossa maior preocupação, na verdade, é trazer uma melhor saúde, uma melhor educação, a perspectiva de que na assistência social a gente possa fazer emancipação de pessoas, que a gente possa estar gerando, através da riqueza do Quixeré, oportunidade para o quixeréense ter o seu pequeno empreendimento. Então, é nessa linha que a gente tem trabalhado, procurado ocupar todo o tempo das nossas secretarias com visão nas pessoas, com visão em melhor atender as pessoas, com visão em cuidar das pessoas. Esse é o viés do mandato. Temos realizações nos campos da infraestrutura? Temos. Acho que hoje a gente tem um Quixeré coberto por estradas vicinais de boa qualidade, baseado num trabalho que busca fazer com que o pequeno sitiante tenha a possibilidade de fazer com que sua fruta possa trafegar com estradas de melhor qualidade e, portanto, ter uma melhor qualidade final no seu produto. Então, são realizações, Luiz Lopes, que, na verdade, a gente busca sempre focar, além do processo, focar na pessoa. Focar no sitiante, focar no produtor, focar no pequeno empreendedor, focar na pessoa que busca saúde, focar na pessoa que busca educação, focar no carente. Esse é o foco da gestão, pessoas. Prefeito Toninho, o município de Quixeré é um dos mais prósperos do estado do Ceará, inclusive com excelente índice de desenvolvimento econômico. O município de Quixeré é um município rico do estado do Ceará, como, aliás, é o Vale do Jaguaribe. Eu sou do Sertão Central, filho do seco, porém abençoado Quixadá, mas estou aqui no Vale do Jaguaribe, onde eu nasci em 2005, quando cheguei em Limoeiro do Norte. E a nossa região é muito rica, rica com o tabuleiro de Russas, com o próprio perímetro irrigado Limoeiro Morada Nova e com a Chapada do Apudi. E o Quixeré tem a fruticultura, tem a mineração, tem agora também a indústria calçadista, tem um comércio promissor e tudo isso me fala da importância dessa condição econômica para a sua gestão e para Quixeré. Uma boa parte do que você citou, Luiz, são riquezas naturais. A mineração está lá instalada porque o Quixeré tem minérios, o Quixeré tem calcário. A nossa serra é muito rica em calcário de boa qualidade. Então, isso fez com que a gente tivesse ali uma cimenteira que nos dá um valor adicionado fiscal, que nos dá um rendimento, digamos assim, bem elevado. O Quixeré, ao Vale do Jaguaribe, é o Ceará, não é? Sim. A gente tem ali no Quixeré solos excelentes. Alguns dos nossos produtores dizem o nosso solo serve de adubo a outros solos, de tão rico é a fertilidade do solo da Chapada do Apudi. Então, nessa linha se instalou lá a fruticultura. Nessa linha está lá instalados os grandes fruticultores, já teve a Del Monte lá, a água do subsolo, que também é uma grande riqueza, porque não se faz nada sem água, que é um grande limitador de desenvolvimento.
Na verdade, a gente tem talvez 10, 15% da capacidade de exploração do tabuleiro de Russas hoje instalada. O tabuleiro tem talvez aí 30 mil hectares possíveis e está com 3 mil hectares explorados. O Dija tem 6, 7, 8 mil hectares possíveis e está com 2 mil instalados, 2 mil e poucos hectares instalados. Então, tudo isso limitado pela falta de água, ou pela limitação de água. E que uma hora isso vai se resolver. Eu acredito que a energia renovável colocada aí, a energia eólica, a energia solar, ela vai trazer uma perspectiva de utilização de água na produção agrícola. Então, é preciso a gente ter essa visão de que uma hora a condição de exploração de todas essas áreas que estão desenhadas para ser exploradas com fruticultura, com agricultura irrigada, que elas serão utilizadas sim, e aí a gente terá muito mais prosperidade nesse nosso vale, que já é muito próspero. Transporte das nossas riquezas. O Quixeré e o próprio Limoeiro, gente do Tabuleiro, sofreu muito com a CE que liga, a CE 377, que liga Quixeré ao Rio Grande do Norte, liga o Vale do Jaguaribe ao vizinho estado RN. Essa obra, com uma luta grande da pessoa do prefeito Toninho, ela hoje está praticamente pronta, não é isso? Sim, sim. A gente está, inclusive, tendo a felicidade de conseguir resolver um problema de uma curva que trouxe muitos acidentes ali para a nossa região, inclusive fatais, com algumas mortes. Inclusive com algumas mortes. Aquela curva que fica no território da Del Monte. Essa curva está sendo suprimida, está sendo transformada numa quase reta. Deixa eu lhe interromper. Essa semana eu conversava com o vereador limoeirense, o Valdemir Bessa, e 2 amigos que estavam na roda de conversa, e eles elogiavam essa ação do governo de eliminar aquela curva. Sim, sim, sim. Ela é uma preocupação porque é um projeto já antigo. Na verdade, esse projeto de revitalização daquela CE é um projeto que vinha se desenvolvendo já há algum tempo, e a gente teve a felicidade de, na nossa gestão, porque não é um trabalho exclusivamente do Toninho. É um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo, é um projeto que já vinha para ser desenrolado. A gente teve a felicidade de ter, na nossa gestão, a execução desse projeto. Conseguimos com que o nosso ex-governador Camilo Santana pudesse fazer a destinação desse recurso para a gente, e que o governador Eumano de Freitas mantivesse o projeto, mantivesse a condição de podermos executar essa obra com recursos do BID. Então, para a gente, para o Vale do Jaguaribe, como você bem menciona, além do transporte das nossas riquezas, está ali o transporte de pessoas que buscam a condição de formação no Rio Grande do Norte. Vez que ali no Mossoró a gente já tem faculdades de medicina, a gente já tem faculdade de Direito, Agronomia, são diversos os cursos que nós temos ali colocados para a população e que não temos necessariamente aqui no Ceará, nas nossas proximidades. Então, além disso, a gente tem essa importante veiculação de saberes através daquela rodovia. Prefeito Toninho, essa obra vai ser inaugurada quando? Qual é a expectativa? Bem, ela está em momentos finais, a gente pode dizer assim. A única coisa que retardou um pouquinho mais a conclusão da obra foi a retirada da curva da qual nos referimos. Essa curva ela só foi autorizada pela Del Monte recentemente, só houve o acordo entre o governo do Estado e Del Monte recentemente, e por isso essa curva ela meio que um pouco atrasou o andamento da obra. Mas todo o resto da obra já está concluído, estão trabalhando exclusivamente nesse trecho da curva, e tão logo isso seja feito, todos os demais andamentos de acostamento, de toda a pavimentação, enfim, está sendo concluída para que a gente possa, assim que concluído, também feita a sua sinalização horizontal e vertical, que a gente possa, assim, estar fazendo essa inauguração. Não existe ainda uma data prevista, mas a gente acredita que nesses 2, 3 próximos meses isso aí se dará com tranquilidade. O município de Quixeré tem trabalhado muito a questão de infraestrutura, estradas vicinais. Me fale da luta e do êxito na luta para conseguir recursos para manter as estradas com qualidade na zona rural. Bem, uma das
táticas que a gente usa, a gente pode dizer, é a atração de recursos federais, principalmente para a saúde. Porque isso nos dá uma certa folga de caixa para que o dinheiro que usaríamos na saúde, e o Quixeré é um dos municípios que emprega bastante recurso em saúde, nós temos na ordem de 30%, quando a obrigação constitucional é de 15%, o Quixeré não cai de 32%, 33% no uso dos recursos em saúde. Então, a gente consegue algumas emendas federais para colocar recursos na saúde, para poder liberar parte desse recurso que seria usado dos cofres públicos, e são recursos livres, para que a gente possa usar em infraestrutura. Essa tem sido a tática que a gente tem usado, essa tem sido a condição que a gente tem feito para que a gente possa fazer a gestão de infraestrutura que nós temos feito em Quixeré. A saúde na Lagoinha, a saúde na cidade, porque o Quixeré é um município praticamente com duas cidades. Sim. Com a Lagoinha, que é uma cidade, é um grande distrito, também com um grande potencial econômico. Sim. E com uma grande população. E a sede, que é o Quixeré. Me fala da saúde na Lagoinha e a saúde na cidade. Bem, hoje a gente tem no município de Quixeré 10 PSFs. Numa relação de 2.100, a gente dizendo que temos 21 mil habitantes, 21.400 habitantes, nós teríamos aí 2.140 pessoas por PSF. Essa é uma relação bem interessante, porque isso nos permite estar próximo dos cidadãos. E nessa condição de estar próximo dos cidadãos, a Lagoinha tem 4 PSFs, 4 unidades básicas de saúde, sendo 2 na sede de Lagoinha, uma na Itaitinga e uma na Vila Nova. A sede do município tem 3 unidades básicas de saúde, até por questões territoriais, até por número de habitantes. Então, isso está super bem dividido, apesar da sede ter menos unidades básicas de saúde, mas quando você pega a relação beneficiários, números de famílias e unidade básica, está bem dividido. A sede tem outras 3 unidades básicas de saúde, o Buqueirão tem mais uma unidade básica de saúde, o Tomé tem mais uma unidade e Água Fria tem mais uma unidade básica de saúde. Então, isso perfaz 10 unidades básicas de saúde para atender toda a região do município de Quixeré. A gente entende que, por termos a condição de mantermos toda a equipe atendendo plenamente, a gente entende que a população tem uma relativa condição de atendimento à saúde. Temos ainda no Hospital Municipal de Quixeré, um municipal de média complexidade, a gente tem ali atendimentos diários. Ultimamente implementamos 2 médicos de plantão. Sempre que tem necessidade, a gente tem procurado fazer com que a população tenha esse acolhimento, a população tenha essa condição de estar bem atendida. Claro, perfeição é impossível se atingir, mas a gente busca diminuir o tempo de atendimento e a gente sabe o quanto é difícil fazer saúde. Basta entender que você, com o seu plano de saúde, procura atendimento e você vê a quantidade de demora que você tem para o atendimento. O Quixeré está um pouco fora da curva, a gente, de fato, tem procurado fazer com que essa demora seja reduzida. A gente tem uma casa de apoio em Fortaleza, essa casa de apoio remonta e talvez João Batista, acho que foi quem primeiro montou a casa, não vou precisar, mas eu acho que já desde João Batista, Luzimar, com certeza, já tinha casa de apoio, e desde então a gente mantém essa casa de apoio em Fortaleza. É uma casa de apoio que busca dar ao quixeréense que se encontra fora de sua residência, fora do seu lar, uma condição de conforto, de alimentação, uma condição de poder estar acolhido na capital, mesmo quando ali ele não tem residência. Temos o transporte sanitário, acabamos de fazer a aquisição de um transporte, de mais um ônibus para fazer esse transporte sanitário. É um transporte sanitário que é diário, todos os dias a gente tem transporte para Fortaleza, e infelizmente a gente ainda tem muito atendimento em Fortaleza. A gente ainda tem muitas especialidades que precisam, através da central de regulação, serem atendidas em Fortaleza. Mas são coisas que, ao longo do tempo, como o atendimento oncológico, que o nosso governador Eumano já trouxe para o Vale do Jaguaribe,
São condições que a gente vai, aos poucos, conquistando e melhorando a vida dos nossos pacientes. Prefeito Tonho do Banco, o município de Quixeré teve a sua reeleição, e nós vamos falar aqui de política agora. Eu vou para 24, retornando para 24, depois eu vou para 28 e volto para 26, que é esse ano que nós estamos em curso. A sua reeleição, o senhor foi eleito, apoiado pelo Bessa em 2020, e em dado momento falava-se que o Tonho não seria candidato, foi candidato e reeleito com uma votação extraordinária, conseguiu unir em torno da sua reeleição os seus amigos, o grupo Bessa, o Osias Pitombeira, também com um grupo, com uma liderança, com um grupo de políticos, de apoiadores, vereadores, e Samuel Isidoro. E aí o senhor foi reeleito. Como foi o segredo, que segredo foi esse para o senhor reunir todo esse povo em torno da sua reeleição? Luiz Lopes, eu acho que a política, o que ela precisa é de diálogo. Ela precisa de muita conversa, ela precisa de entendimento e de alinhamento, porque todo mundo que veio somar com a gente veio no sentido de ver o Quixeré prosperar, veio no sentido de entender que o grande projeto que se tinha não era o projeto eleição Tonho do Banco. O grande projeto que se tinha era um projeto de fazer o Quixeré crescer, era um projeto de fazer com que o Quixeré pudesse ofertar melhor saúde aos nossos munícipes, era um projeto de fazer com que a gente pudesse ofertar uma melhor educação ao nosso povo, era o projeto de fazer com que a gente pudesse ter uma assistência, não assistencialismo, uma assistência responsável, uma tentativa de fazer com que as pessoas prosperem, inclusive as pessoas que hoje recebem benefícios, bolsas, essas situações todas, que elas possam prosperar e, num determinado instante, sair dessa condição de bolsa. Então, a gente tem, sim, essa preocupação e essas pessoas vieram somar no nosso projeto olhando para Quixeré, nunca olhando para Tonho. Tonho não tem essa capacidade de reunir essas pessoas. Quem tem a capacidade de reunir essas pessoas é um projeto que pensa o Quixeré mais próspero, que pensa o Quixeré maior, que pensa o Quixeré com gente melhor formada, que pensa no Quixeré com mais saúde. Então, esse é o projeto. O projeto foi quem uniu as pessoas, não foi o Tonho. Esse ano 2026 tem eleição da mesa diretora para o biênio 27 e 28. Há um compromisso com um desses três grupos. Atualmente, o grupo do Osias é quem comanda o parlamento municipal. O grupo, ele tem um nome já, um compromisso com um desses grupos? Ou subgrupos? Essas situações, Luiz, a gente sempre trata com muita tranquilidade, porque isso tudo são conversas, isso tudo são acordos, isso tudo são já existe esse acordo, essa conversa, ou é algo que vai ser construído? Não, essa conversa já existe. Ela já existe, já tem uma predisposição, é claro. É Samuel agora? Provavelmente. Então, assim, o que há? Há esse pré-acordo e, nesses pré-acordos, porque, na verdade, quem faz isso ser cumprido não é o Tonho. Quem faz isso ser cumprido são as palavras empenhadas de todos. Porque eu não tenho como forçar voto de ninguém. Todo mundo tem a liberdade de votar em quem quiser. E isso tem que ser assim, olho no olho, uma conversa franca e entendendo como é que foi feito. Porque acordo tem dois momentos, Luiz. Aliás, se resume num só. A hora de fazer. Porque na hora de fazer, você pode dizer não quero. Mas depois de feito, a briga é para cumprir. E tem que ser assim. E eu só entendo acordo dessa forma. Então, existe um pré-acordo para o novo presidente da Câmara? Existe um pré-acordo, sim, para o novo presidente da Câmara. Existe, inclusive, entre os vereadores. E é para ser quem? Esse nome a ser tratado é o de Samuel Isidoro. Então, de acordo com o que está afirmado, o próximo presidente é Samuel. Entre os vereadores? Entre os vereadores, tem esse pré-acordo. Tem esse pré-acordo. Quando a gente participa dessas conversas, o que eu digo? Eu estou aqui como facilitador da conversa. Aí, prefeito Tonho, o Samuel tem tudo para ficar muito forte nesse biênio 27 e 28, porque ele tem uma mega secretaria que é a da saúde. E tendo a presidência da Câmara, Samuel fica muito fortalecido para o projeto que ele tem, que ele diz que o seu sonho e projeto é ser prefeito do Quixeré em 28.
Na verdade, fortaleza de político é voto. Fortaleza de político é voto. Quem dá força a qualquer político, quem dá veracidade à condição de disputa, é voto. Então, quem vai fazer com que o Samuel seja muito forte não é uma secretaria, não é uma presidência, não é a presidência da UVC, que, inclusive, ele hoje exerce a presidência da UVC. Não é nada disso. Quem vai fazer com que ele seja forte é a condição de atrair voto da população. E isso é que faz o político forte. Pois não. Não, era só nessa mesma linha de entendimento. Claro, ele vai ter, e vai poder demonstrar, através dessas instituições, da secretaria, da presidência da Câmara, a sua capacidade de gerir. É aí que ele vai poder demonstrar se ele é um bom gestor ou não. E também de administrar a parte política, não é? Sim. Porque basta entender assim, Samuel já foi presidente da Câmara por dois mandatos consecutivos, eu acho que 2 legislaturas consecutivas. Ele foi presidente e foi reeleito presidente. 2 ou 3? Acho que 2. A terceira seria essa agora onde... Acho que 2. Eu não tenho certeza, mas eu acho que 2. Então, essa condição foram 2. Essa condição de estar forte vai depender muito da população. A população vai entender o trabalho dele, entendeu? E não desmerecendo Samuel. Samuel é um camarada que tem sonhos, que tem objetivos e que trabalha nos objetivos dele. E é digno para qualquer cidadão. Eu acho que nenhum cidadão que tiver pretensão deve se furtar de fazer o sucessor do Toninho em 2028. Eu vou para 28 e volto já para 26 para a reeleição de Elmano ou para a eleição do Ciro, porque hoje o que fala-se do Ceará é a eleição deste outubro que está chegando. Mas vamos falar de 28. Nós temos no município de Quixeré o ex-prefeito Bessa. Eu, particularmente, como jornalista, não descarto a possível volta de um Bessa para uma disputa. Tem o Carlinho de Pipio, que é um nome muito forte, com uma grande capacidade administrativa, é um grande gestor, administrador nato e administrador de formação. Ele é formado em administração. Tem o Osias Pitombeira, que tem um grupo político que eu diria forte, e é um cidadão muito jeitoso, naturalmente político, é um político nato, com aquele jeito simples, humilde, peculiar do Osias Pitombeira. E tem o Samuel. Daí vai sair o candidato a prefeito e vice para suceder o Toninho. É desses nomes? Certamente. Você citou aí as forças que a gente tem no grupo. É claro, exclui alguém, pode ser que apareça um nome novo, ninguém sabe. Sucessão é assim. Sucessão, de repente, não se conseguiu fazer acordo em torno de nome nenhum, de repente surge um nome novo. 26 está aí, basta ver. 22, quem esperava Elmano governador? Em 14, quem esperava o Camilo governador, não é verdade? Então são essas surpresas que a política traz. Não estou me referindo que Quixeré vai ter essa surpresa, de forma nenhuma. Mas que é possível, no Quixeré, no Limoeiro, em Russas, na Morada Nova. Em qualquer local é possível isso. Então, assim, o que eu lhe digo, a gente tem um grupo muito forte, esse grupo tem um apelo social forte, as pessoas gostam dessas pessoas, tanto é que a gente tirou quase 65% dos votos das pessoas. Tínhamos uma intenção maior ainda, de fato, problemas, situações na campanha que não nos permitiram performar o que eram as nossas pesquisas, mas que, com muita tranquilidade, registramos um crescimento de 6% entre a eleição e a reeleição, com perspectiva de ser bem maior do que isso. Então, é esse trabalho que a gente diz. Todas essas pessoas que você falou são super credenciadas. O Bessa tem um trabalho por Quixeré esplendoroso. Se a gente for imaginar o que era o Quixeré mesmo anterior a Bessa, a gente vai ver o quanto
e sem desconhecer o trabalho de cada prefeito. Que cada prefeito, dentro da sua perspectiva, dentro da sua possibilidade e dentro das dificuldades que o município tinha à época, cada prefeito fez o seu trabalho, colocou a sua pedra na construção do que é o contribuição, né? Do que é o Quixeré hoje. Então, a gente tem que fazer todos esses reconhecimentos. O trabalho do Bessa foi um trabalho esplendoroso, foi um trabalho diferenciado, foi um trabalho que atraiu a Top Shoes, foi um trabalho que construiu a Lagoa do Pontal, que unificou a cidade, que deu embelezamento à cidade. Então, foi um camarada que trabalhou muito em infraestrutura urbana. Então, é um camarada que se credencia por si. O Bessa se credencia por ele mesmo. Aí você aponta o trabalho do Samuel. O Samuel é um camarada que vem fazendo esse trabalho dele, demonstrando que quer ser candidato. Está aí presidente da UVC, está aí pleiteando retornar à Câmara, está aí retornar à Câmara como presidente, está aí dando a cara a tapa num trabalho difícil, que é fazer gestão. Com a saúde, não é? Com a saúde, pois é. Então, tem o Carlinhos, que você citou muito bem, que também é um camarada que está trabalhando na gestão, está trabalhando nas finanças de uma gestão que não é fácil. Você gerir recurso público é uma coisa muito complexa. Eu venho dessa linha de gestão de recurso público. E seriedade na condução desse trabalho é preponderante. Você ter seriedade, você ter compromisso com a população, saber onde você vai colocar o recurso, porque, na verdade, a todo tempo, você está escolhendo onde o seu recurso vai ser colocado. A todo tempo você está fazendo essa gestão, essa tem condição. O Osias Pitombeira. E tem o Osias, eu ia chegar nele. O Osias, uma pessoa que tem um relacionamento interno dentro do Quixeré muito bom. É um camarada que empregou e que emprega quantas pessoas. E sempre dentro daquele relacionamento que você citou. Camarada que não tem, não é maior que ninguém. Não tem vaidade, é um cidadão simples. Eu admiro muito o Osias pela virtude da humildade dele. É um cidadão muito humilde, muito trabalhador. Prestativo, um camarada que está disposto. Tem ajudado muito sua gestão, sim, com o prestígio que ele tem, por exemplo. Junto ao Danilo Forte. Junto ao deputado Danilo Forte. Sim. E falando ainda um pouquinho mais, nessa condição, esses são os 4 nomes que hoje, de fato, representariam muito bem o Quixeré. Desses 4 nomes ou subgrupos, sai o candidato a prefeito e vice, o natural é isso, é claro que pode ocorrer uma intercorrência. Sim, é claro. Aí você tem também a vice-prefeita, que já foi vice-prefeita por 2 vezes, né? Não querendo dizer que isso seja necessariamente o lançamento de uma candidatura, mas que também é um nome, que também tem um grupo. Então são respeito, tem o pessoal da Luzmar Bandeira, o ex-vice-prefeito, Betinha. Então, tem nomes e nomes que a gente tem que respeitar. Prefeito Toinho, o prefeito Toinho, o Toinho do Banco, que é muito habilidoso, muito jeitoso, fala pouco e age muito nos bastidores, é o que eu tenho visto, a sua reeleição mostrou isso. O Toinho descarta a possibilidade de conversar com o Aldeni, o irmão Aldeni, que foi candidato, Aldemir, né? Aldeni, que foi candidato agora, sem eira nem beira, de uma hora para outra. Eu não quero menosprezar o político, não, eu até quero muito bem a ele. Quero mesmo. Sim, jeito do bem. Mas ele, sem eira nem beira, de uma hora para outra, como um doidinho, aparece como candidato, tem quase 5 mil votos, e aí eu o considero grande. Mais de 5 mil votos. Mais de 5 mil votos. Mais de 5.500 votos. Pronto, então eu não quis desmerecer o Aldeni, até porque eu tenho muito carinho por ele, gosto dele. Sim. Mas a minha pergunta é, o Toinho conversaria com ele sobre política para ele participar desse grupão? Tem espaço para ele aqui? Eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar com ninguém. O que acontece, Luiz? É filiação, não é filiação partidária, é filiação ao projeto de ver o Quixeré crescer. Tudo que a gente precisa é de quem quer ver o Quixeré crescer, quem quer ver o Quixeré continuar nessa linha de desenvolvimento que a gente conseguiu, digamos assim, engatar, que a gente conseguiu colocar no trilho. Montar, não é? Pois é. Então, é essa condição que a gente quer. Qualquer pessoa, e de bem, o Aldeni é uma pessoa de bem. O Aldeni não tem, é um camarada que é da igreja, é um camarada que
vive do trabalho dele, é um camarada que não prejudica ninguém, não está atrás de tomar nada de ninguém, é um camarada que tem as características necessárias a um bom político. Um camarada que tem as características necessárias a um bom político. Toninho, o candidato, esperava que o Aldenir chegasse onde chegou, mais de 5 mil votos? Sim, sim, sim. A gente nunca menosprezou a condição de eleição dele. Diz o Pitiúba, um político experiente no Quixeré, que não foi citado aqui. Tem um abraço, Pitiúba, lhe quero bem, Pitiúba. Pois é, Pitiúba é uma pessoa de bem, é um camarada que... Diz o Pitiúba que a oposição do Quixeré tem 6 mil votos, independente de quem seja o candidato. Isso ele me disse na eleição que ele fez contra o Bessa. Isso vem se mostrando, sim, né? Sim, isso ele me disse na eleição. Não foi agora, depois da eleição do irmão, que ele me disse isso, não. Ele me disse na eleição que ele fez contra o Bessa. E disse, eu não tenho a vaidade de pensar que esses votos são meus, não. Esse voto é de qualquer pessoa que for Então, contrário. vocês têm um problema. Se vocês perderem uma peça dessas 4 aqui para o Aldenir, vocês correm risco. Em 28, eu estou errado? Não, é uma análise agora sim. Você está colocando perder uma peça para o Aldenir e não se perde uma peça quando o projeto é o projeto de crescimento de Quixeré. Se perde uma peça quando você tem um projeto pessoal e tem que ser alguém, tem que ser... Quem abandonar essa situação... Porque um desses 4 aqui pode deixar esse barco, se abraçar com o Aldenir pensando em... Quem aqui foi excluído, por exemplo, se um Samuel for excluído, sim, não for o candidato a prefeito, o Samuel pode ir para lá. Sim. O mesmo pode ocorrer com, eu não vou nem citar mais nome, o próprio Osias. Sim, sim, sim. Se o Osias tiver a vaidade de ser prefeito ou vice-prefeito, eu acho que ele nem tem, sim, mas se ele se sentir satisfeito, ele pode chamar o Aldenir. Aldenir, vamos nos abraçar aqui para derrotar lá o grupo do Toninho. E isso faz medo, Toninho? Bem, isso é coisa a ser considerada. Não tenha dúvida que isso é coisa a ser considerada. E a eleição não é feito para você partir para a eleição para ganhar. Você tem que partir para a eleição para apresentar o seu pensamento ao seu povo, para apresentar o seu projeto de gestão, o seu projeto de desenvolvimento para o seu povo. Não tem essa ideia de você fazer, não, nós vamos fazer um projeto de ganhar a eleição. Eu nunca trabalhei essa perspectiva. Lá em 2004, quando o nosso nome foi lembrado para ser candidato a prefeito, ali já, Luiz, a gente tinha pesquisas que indicavam, pela baixa rejeição que o nosso nome tinha, pela intenção de voto que nós tínhamos, ali já se indicava que nós teríamos a perspectiva de eleição. E eu estava no banco, estava gerenciando a agência de Icapuí, no Banco do Brasil. E o que o banco me pedia? O banco me pedia para devolver, e isso é a instrução do banco ainda hoje, qualquer gerente geral do Banco do Brasil que se tornar candidato, ele tem que devolver a gerência que está exercendo. E, pensando na condição de família, pensando na condição de dar continuidade aos estudos das filhas, de ter responsabilidade com a mulher, com a família, enfim, eu não fui candidato, porque quem vai para ganhar, vai para perder. Não existe essa história de eleição ganha. Nunca se pode pensar assim. Então, certamente, qualquer desvio que haja... Agora, quem é o grande juiz dessa história toda? O povo. O povo é quem vai julgar. Esse camarada saiu daí por quê? Ele desistiu do projeto Quixeré? Na verdade, ele não quer mais ver o Quixeré próspero, ou ele quer apostar numa outra situação? O projeto, a pessoal. Prioridade dele é um projeto pessoal. É um projeto pessoal. Essa é a indagação que certamente será feita e que será colocada ao povo para fazer. Né? Não desmerecendo o Aldenir. Não desmerecendo o Aldenir. O que eu coloco é que, assim, na verdade, a gente precisa entender as vinculações, por onde você vai, o que você faz. Que condição que você tem de gerir, onde foi que você já demonstrou sua capacidade de gestão. São essas as questões que, antes de votar, cada eleitor deve fazer. Porque o projeto pessoal, ele se transforma muito rápido numa coisa que pode não ser tão boa para a população. Se o projeto não for um projeto de ver um Quixeré próspero, um Quixeré desenvolvido, um povo bem cuidado, esse projeto pode se transformar, de repente, numa coisa muito ruim para a população. Algumas conquistas
E um Quixeré que vem caminhando a passos largos, vendo o progresso e construindo o progresso para o futuro, isso sofrer interrupção, não é isso? Exatamente, a história, o que eu lhe coloco é isso. Então, as pessoas precisam simplesmente, e eu acho assim, entre esses 4 nomes citados aí, a gente tem conversas, a gente tem possibilidade de reuniões, a gente tem possibilidade de diálogo plena. Eu acho que nenhum dos 4 nomes aí estão descartados, nenhum. Carlinho, Osias, Samuel, Bessa. Nenhum dos 4 estão descartados. O Bessa por sua gestão, o Osias pela pessoa que é, pela simplicidade que tem, pela condição que tem de gestão. O Carlinhos porque demonstra essa capacidade gerencial que a gente vê, essa capacidade de fazer gestão, como você coloca, é um administrador. E o Samuel pela forma como faz a política, pela forma como pensa, pela forma como trabalha, pela forma como busca fazer. Então, esses 4 nomes estão plenamente alinhados com o projeto Quixeré. Por isso que eu acho que ninguém desistiria do projeto de ver o Quixeré próspero para ir para um projeto pessoal, projeto de, não, eu não vou mais aqui porque se eu for aqui com outro candidato, eu tenho uma possibilidade maior de me tornar o candidato, ou mesmo sendo vice, de fazer um acordo para lá na frente ser o candidato, não sei. Isso aí é coisa para 2028, primeiro semestre de 2028, ser definido, né? Sim. Prefeito Toninho, vamos falar da eleição de 26 desse ano, mas antes, uma obra muito importante, recentemente concedeu entrevista aqui à Rádio Progresso, não foi ao Luiz Lopes, foi ao Jornal do Ceará, com Emanuel da Silva e o Leonardo, o deputado federal, líder do governo Lula, José Nobre Guimarães. Ele falou de uma obra importante, nós começamos a entrevista falando de estrada, da CE 377. O deputado Guimarães falou da estrada do Cajueiro, que é um sonho para transportar riqueza de um lado do Nordeste para o outro lado do Nordeste, do Ceará para o Rio Grande do Norte, ligando a BR-116, a Chapada do Apodi, ao vizinho Rio Grande do Norte. E eu queria que o senhor, como cidadão, como homem do Vale do Jaguaribe, político, prefeito de um município da Chapada do Apodi, me falasse dessa obra. O senhor, obviamente, conhece a obra, o sonho, a importância dela para a nossa região. Me fala um pouco desse projeto. Bem, a gente tem, Luiz, agora a Transnordestina, que vai ser um importante, vamos dizer, um importante veículo de desenvolvimento para a nossa região inteira. Artéria, um canal de progresso, inclusive, né? O seu Quixadá vai estar super agraciado, vai estar ali junto da Transnordestina, vai poder ver... Xeramubim, que vai se transformar num polo, num porto seco, enfim. A gente vai ter ali um boom de desenvolvimento imenso, porque a gente vai ter uma condição de infraestrutura onde o transporte vai se reduzir consideravelmente. As commodities que a gente tem trafegando entre o Piauí, a região de Cristino Castro, aquela região lá do sul do Gurgueia, que vão chegar aqui por um preço bem menor, tipo soja, milho, todas essas commodities que vão ao porto. E tudo que a gente pode levar para lá também, como calcário, como toda essa condição aqui no Vale mesmo, a gente vai ter a possibilidade de minérios que compõem o aço para ir para o Porto do Pecém. Quer dizer, não necessariamente nessa condição, porque hoje, se a gente for fazer a distância do Quixeré, por exemplo, para o calcário que a gente leva para o Pecém hoje, a distância do Quixeré para o Quixeramobim não compensa o transbordo. Mas, numa ideia que a gente pudesse ter na nossa região, também uma estação, também uma condição de um porto, onde a gente pudesse estar levando o calcário, estar levando o sal, estar levando o minério de ferro, que bem aqui no Rio Grande do Norte a gente tem, e o calcário, inclusive o calcário agrícola, levando lá para a região de onde está vindo o grão. Então, a gente teria uma possibilidade também imensa de crescimento aqui na nossa região. A gente precisa começar a trabalhar essa ideia, precisa começar a pensar nisso, Limoeiro, Russas, Quixeré. Tem que ser pensado de forma conjunta, não é? Sim. Um consórcio de ideias, de mãos dadas. Sem as ambições pessoais. O que a gente precisa é largar essa ideia de que tem que ser no meu município,
que a gente tem que pensar é onde eu tenho a melhor infraestrutura, onde eu tenho a capacidade melhor para aglutinar toda essa condição. Vai ser Limoeiro, vai ser Russas, vai ser Jaguaruana, vai ser Quixeré. A gente precisa discutir isso e precisa conjuntamente começar a trabalhar. O problema é que a gente tem a velha cultura de trabalhar individualmente, porque eu quero para mim. E isso é ruim. Isso acaba prejudicando um desenvolvimento que poderia ser muito maior. E o Vale do Jaguaribe, eu tenho sempre pregado isso, precisa crescer de maneira uniforme e assim tem sido. A Jaguaruana cresce com a rede, o Tabuleiro cresce com o caminhão, o Limoeiro, Russas, cresce com a fruticultura, o Quixeré cresce com o minério, com a fruticultura, com a indústria calçadista, não é isso? Sim, sim. E a gente precisa fazer com que todos esses prefeitos conversem mais, para que a gente possa, sim, conseguir atrair toda essa condição favorável que tanto o governo favorece, como o nosso solo favorece, porque é como eu coloquei aqui no começo, a gente tem uma discussão muito séria para fazer sobre água, porque isso tem limitado o nosso DIJA, isso tem limitado o nosso DISTAR, isso tem limitado o desenvolvimento que a gente pode... O Jaguaribe-Apodi e o Tabuleiro de Russas, não é isso? Sim. A gente tem visto esses dois distritos limitados no seu desenvolvimento por falta de água. E que discussão séria a gente tem levado a esse respeito? Que discussão a gente tem buscado junto ao governo federal? Como o senhor diz, a gente são os senhores prefeitos, sim, os deputados votados da região. Sim. E a gente precisa puxar essa agenda para que ela possa ser trabalhada. A gente precisa puxar essa agenda para que possa ser trabalhada. O prefeito Sávio Gugel, a prefeita Dilmara, a prefeita Nayara, a Renata, o Elias, não tem tratado disso, não? É como eu estou lhe falando, a água é uma coisa, porque assim, a gente se acostumou a pensar que não tem jeito. E com a tecnologia que o mundo oferece hoje... Pode ser que a gente esteja muito próximo de uma solução, muito próximo de uma solução próspera para todos. E a água limita o desenvolvimento, não tem jeito. Sim, prefeito, essa estrada, o que é que o senhor diz dessa estrada do Cajueiro? Indo para a estrada do Cajueiro. Essa integração do Rio Grande do Norte com o Ceará via estrada do Cajueiro, de fato vai ser super útil. Porque ela sai ali do Tabuleiro... Lá no antigo Porto no Mãe-Maria, né? Sim. No Mãe-Maria vai lá para o Jucuri. Aí ela corta o quilômetro 60, não é? Ela vai... Ali, na verdade, ali é quilômetro 60, porque dali para o Jucuri tem 60 quilômetros. É o quilômetro 60 da rodovia. Então é do Jucuri para cá. É, do Jucuri para cá. Então, ali é o quilômetro 60. O 22 está lá da Baixa Branca para frente. Então, ali eu andei ali visitando algumas pessoas, visitando algumas propriedades, que eu trabalhei também no Mossoró. Então, eu tinha um amigo que tinha propriedades ali. Então, essa estrada é muito importante para o Tabuleiro, para o Limoeiro, para o Quixeré. Para todos nós. Para o Rio Grande do Norte. É uma via que vai aproximar, porque você Luiz, indo analisar a condição grão, chegando com 35% a menos de transporte, bem aqui no Xeramubim. E você ter toda essa integração via BR com o Oeste Potiguar, com toda essa possibilidade de acessar esse grão mais barato, com toda a importância que tem a pecuária do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Isso não é um ganho incomensurável para essa região? Então, a nossa região vai ganhar muito com essa obra, não é? Totalmente. São ganhos exponenciais. São ganhos que vai fazer com que a gente consiga alavancar desenvolvimento em toda essa área. A Transnordestina vai ser esse grande indutor de desenvolvimento. E a nossa região perdeu a oportunidade do Porto Seco ou pode ainda lutar por esse empreendimento? Não, pode-se lutar, porque, na verdade, uma coisa não elimina a outra. Lá, essa obra pode ser que não seja uma obra para agora, mas que precisa ser encampada por todos nós. Precisa ser buscada, porque nós temos riquezas para fazer essa transferência, tanto para o PECEM, quanto para o Cristino Castro, a região lá do Piauí. Então, a gente tem como mandar calcário para lá, para os dois destinos. Então, essa obra que o deputado Guimarães disse que tem aí 50 milhões no orçamento desse ano, é algo que a gente já começa a ver, a vê-la se tornando realidade? A gente está vendo com que agilidade o governo tem tratado essas situações.
A BR-116 foi anunciada e no outro dia tinha máquina, a gente pode dizer no outro dia, porque a gente se acostumou aos anúncios de obras e elas se darem meses, algumas vezes até anos depois. A BR-116 foi anunciada a duplicação dela a partir do Chorozinho, foi anunciada e no momento seguinte... A partir do Pacajus, né? A partir do Pacajus. E no momento seguinte já se iniciou o trabalho. Já se iniciou o trabalho. A gente já viu começar a desmatamentos, a gente já viu começar a construções, a terraplanagens. E ela está andando, o primeiro trecho. Prefeito Toninho, eleição desse ano, o senhor vota para deputado estadual e deputado federal em? Voto para deputado federal Mauro Filho, acompanhando o que sempre fizemos no Quixeré. O prefeito Bessa vota Mauro Filho já há algum tempo e a gente vai continuar acompanhando Mauro Filho. Voto para deputado estadual no Catanho. Catanho é uma pessoa histórica do partido, uma pessoa que tem um trabalho importante, que assessorou deputados, tem conhecimento de causa, sabe o que é ser deputado, e aí a gente precisa, de fato, ter esse olhar, que o Quixeré precisa desse olhar, de alguém que consiga fazer com que a gente tenha as demandas da nossa região atendidas na Assembleia, olhadas na Assembleia, e buscado solução via Assembleia. Eleição para o governo do Estado, tem se falado muito na candidatura de Ciro Gomes, de Elmano, até na imprensa circula notícia de que Elmano não irá, quem irá é Camilo. O prefeito, é claro que sabe do que está acontecendo nos bastidores, ele acompanha as notícias e ele é notícia. Como é que o senhor vê esse momento? Bem, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, já parto desse pressuposto. Já lhe digo que o que eu digo aqui é opinião. O que eu vou lhe dizer é opinião, eu não tenho informação privilegiada. Eu acho que o nosso candidato do partido, até por ter direito à reeleição, é, de fato, o Elmano de Freitas. O Elmano tem demonstrado capacidade de gerir. Teve algumas dificuldades com relação a recursos. Alguns prefeitos reclamam dessa condição de não ter tido a condição de acessar os recursos com a agilidade que necessita. Na verdade, os nossos municípios, e todos os municípios têm isso, têm uma necessidade de investimento que muitas vezes está atrelada ao governo do Estado, outras vezes ao governo federal. Então, sanar dessa condição de atender o prefeito na velocidade que ele precisa, eu acho que o Elmano vai se credenciar com toda a capacidade que tem, com toda a performance que tem trabalhado com seriedade a segurança pública, que certamente vai ser um dos temas mais tocados nessa eleição, e a gente precisa entender a seriedade com que o Ceará tem tocado isso. Basta ver o volume de concursos feitos para policiais, basta ver o volume de investimento feito em inteligência, basta ver o volume de investimento feito em integração. Então, eu acho que o Elmano vai se credenciar plenamente à condição de candidato e, pelo apoio que tem, pelo grupo que tem, pelas pessoas que formam toda essa condição de apoio ao Elmano, ele vai ter condição plena de disputar e vai ganhar essa eleição com tranquilidade. Opinião ou informação. O Cid Gomes continua com Elmano, apoia Elmano ou apoia o Ciro Gomes? O Cid Gomes será candidato à reeleição ao Senado? Opinião. Eu acho que o Cid Gomes é candidato à reeleição ao Senado e eu acho que ele continua base do governo, até porque ele tem demonstrado isso. Ele tem demonstrado que, na verdade, algumas vezes ele fala, quem está do lado errado não sou eu. Eu já ouvi disso em entrevistas dele mais de uma vez. Então, se ele considera que há um lado certo, que há um projeto Ceará que está dando certo, que há uma inauguração de liberdades, que há uma inauguração de conversas, que há uma inauguração de capacidade de diálogo. Eu acho que, na verdade, os prefeitos começaram a dialogar com o governo estadual no Ceará a partir do Cid Gomes. Os governos anteriores tinham os prefeitos e tinha o governo. A partir do Cid Gomes, ele criou essa condição de diálogo, essa condição de investimento conjunto, essa condição de decidir investimento. Foi muito bem aplicada por ele,
foi muito bem aplicada pelo Camilo e está sendo muito bem aplicada pelo Eumano. Então, eu acho que isso aí vai fazer com que os prefeitos possam, de uma certa forma, engajar na campanha do Eumano e vai fazer toda a diferença. E essa condição é como estou te falando. São relatos que eu vi de prefeitos que, na verdade, essa condição de conversa surgiu a partir de Cid Gomes. O Ciro Gomes, candidato ao governo do Estado, abraçado com o bolsonarismo, com André Fernandes e outros nomes mais do PL de Bolsonaro. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que, assim, algumas vezes você paga pela língua. A gente já viu problemas, inclusive dentro do partido, por conta dessa condição do Ciro falar tudo o que pensa. Quem fala tudo o que pensa acaba criando problema para si, num prazo até curto. Então, você já viu declarações da própria Michelle Bolsonaro de que o Ciro não seria o candidato ideal para o partido estar abraçado, porque falou. Isso não é opinião, isso é o que a imprensa mostrou. Tem noticiado. Tem noticiado. E então, o PT, o prefeito Toninho, o senhor que é um histórico nome do PT, para quem não sabe, o Toninho é um dos mais, não antigos, mais experientes nomes do PT no Ceará. E o PT votar para senador no ex-bolsonarista Júnior Mano e no ex-bolsonarista Moses Rodrigues, porque o PT trabalha para ter um do PSB se o Cid não for, dizem que é Júnior Mano, e trabalha para ter exatamente um do União Brasil, que seria o Moses, até recentemente bolsonarista. Como é que o senhor avalia isso? Vou me recorrer a uma frase que eu já disse aqui há pouco tempo. Só tem um momento para o acordo, a hora de fazer. Se esse acordo for feito, eu não sei se será, mas se esse acordo for feito, só resta cumprir. Se esse acordo for feito. Eu acho que há muita conversa ainda, tanto é que eu acho que uma parte da dificuldade que a gente tem com relação a essa condição de alavancar nomes na condição de governador, de o nome estar mais alavancado, passa também por essa pressão da definição do Senado. Porque também tem o Eunício Oliveira. Também é uma opinião minha. Toda essa pressão que está se sofrendo hoje com relação não, está assim, está difícil, não, passa, porque difícil, a gente sabe que difícil ou fácil é da opinião de cada um. De repente eu digo, está difícil, e as coisas se tornam difíceis. E está fácil, e vamos para a luta, e vamos tentar encarar, e acaba dando certo. Então, difícil e está fácil, está muito em função ainda dessa pressão por definição dos nomes. Acho que a gente ainda tem muita coisa a ser negociada, ainda tem muito diálogo, ainda tem muita gente para falar, e eu acho que a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha uma condição de eleição onde a gente possa estar trabalhando com dignidade, estar olhando para as pessoas e estar dizendo o que a gente acredita. Então, o senhor acredita plenamente na reeleição de Eumano? Acredito plenamente na reeleição de Eumano. Plenamente. Tudo bem, eu quero agradecer o prefeito Toninho. Mais alguma coisa, prefeito? Fique à vontade. Não, só agradecer o espaço que você abre para a gente, a liberdade que você dá para estar colocando as nossas opiniões, a condição de conversa facilitada pela sua forma de fazer jornalismo. Então, é assim que a gente pensa, que é capaz de construir o novo. Aqui a gente esteve conversando abertamente sobre todas não lhe proibi pergunta nenhuma, nem fiz uma conversa prévia contigo. Esse assunto está excluído. Aqui a gente conversou livremente, conversou sobre tudo. Mas antes do senhor ir embora, o carnaval. Opa! Bem, já deixar o convite para o nosso povo, né? O nosso povo do Vale do Jaguaribe, o Xeré terá novamente um carnaval. Esse carnaval buscará fazer com que seja uma festa alegre, uma festa onde a família possa participar, uma festa segura, uma festa onde as pessoas possam ir para demonstrar sua alegria. Carnaval é isso. Carnaval é a hora de você demonstrar e de extravasar um pouquinho também, mas extravasar de uma forma positiva, extravasar de uma forma legal. Fica o convite para toda a nossa população do Vale do Jaguaribe, do Ceará, poder participar do nosso carnaval. É um carnaval que não tem grandes atrações, nunca teve, não terá.
Na verdade, a gente faz essa coisa... A grande atração é o rio, é o povo do Quixeré, é o povo do Limoeiro, de Russas. E quem vai leva a sua capacidade de se divertir e lá se diverte. E lá se diverte. Lá a gente tem música boa, a gente tem as pessoas, tem a água. Na verdade, esse carnaval já foi conhecido como Carnaval das Águas. A gente tem lá os aspersores. A segurança, a administração vai trabalhar muito esse aspecto. Sim. Já temos trabalhado, desde que voltamos do carnaval, a gente tem trabalhado muito o aspecto de segurança. Tanto é que nesses 3 anos que já fizemos, sem incidentes. Sem incidentes, a gente pode dizer 0 incidentes. Segurança com polícia, segurança com ambulância, segurança com equipamentos para, caso ocorra alguma intercorrência, ter plena ação. Segurança com câmaras, segurança para que a gente possa identificar, ao final de toda a condição, se houver alguma situação onde a gente possa identificar o que foi a geração. Onde foi a geração, quem gerou... Então, tudo isso está sendo pensado, planejado e será executado. Isso será executado. Inclusive, o que me atrasou na nossa conversa foi exatamente uma reunião prévia que a gente já está preparando o carnaval para o Quixerense e para o Jaguaribano. Prefeito Toninho do Banco, muito obrigado. Obrigado a você, Luiz Lopes. Grande abraço à nossa população. Ouvimos, então, o prefeito de Quixeré, Toninho do Banco.